pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Jabotão Prepara. Eu sou o professor Everton da Língua Portuguesa e a gente hoje vai trabalhar a segunda parte do capítulo 6. Lembrando aí a vocês que estamos trabalhando com as regras ortográficas atuais, ou seja, o novo acordo ortográfico e mais algumas regrinhas de acentuação gráfica. Vamos comigo? Bom, aí na telinha de vocês, o texto número 8 para a gente responder as questões a seguir. Acompanhe a leitura comigo. À beira da extinção, ave sairá apunhalada tem rara chance de se recuperar na natureza. A sairá apunhalada, o nome faz referência à mancha vermelha no peito do pássaro, que se assemelha a uma punhalada, é uma ave simpática de 10 centímetros, com plumagem branca e cinza. A alcunha, que na origem só fazia referência ao visual da espécie, agora serve bem como indicação simbólica do perigo pelo qual passa a sairá. Estimativas indicam que só existem 50 delas na natureza. Para protegê-las, ONGs e órgãos ambientalistas do governo lutam para que seja criada uma reserva florestal de 5.000 hectares na região serrana capixaba. A sairá apunhalada vive em bandos e se alimenta de pequenos insetos e frutos. Ela vive no alto de florestas da Mata Atlântica e está aí a sua maior fraqueza, já que 90% dessa vegetação foi destruída pelo homem. A ave, que também era encontrada em Minas Gerais, hoje só pode ser vista no Espírito Santo. A extinção está associada à destruição secular da Mata Atlântica, porque a espécie só sobrevive em florestas muito bem conservadas, diz o biólogo Edson Ribeiro Luiz, coordenador de projetos da SAVE Brasil, ONG ligada à BirdLife International, que tem como foco a proteção das aves brasileiras. Em território capixaba, onde existe apenas um bloco de vegetação preservado, elas tendem a ficar ilhadas. A luta para proteger a ave ganhou força no mês passado, quando aconteceu no estado o Avistar, principal evento de observação de pássaros do país, tendo na sairá apunhalada o seu símbolo. A festa foi o incentivo que faltava para que o Instituto Estadual do Meio Ambiente, IEMA, estabelecesse o prazo de março de 2016 para a constituição da reserva. A decisão final, porém, continua nas mãos do governo. Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira. Item A. A palavra tendem deveria ser acentuada graficamente, como também e porém. Percebam que as palavras também e porém são acentuadas por serem oxítonas terminadas nos dois casos, né? O também e o porém. Já tendem, a pronúncia é diferente. Eu não digo tendem, eu digo tendem. É como se houvesse uma pronunciação diferente em cada uma das palavras. Também e porém, a tonicidade é a mesma. A tônica realmente é a última, sendo uma palavra oxítona. Enquanto tendem, a pronúncia mais forte fica na sílaba tem e não em dem. Por esse motivo, nós temos aí uma paroxítona. Esse item A não está correto. Ok? Vamos ver agora o item B. As palavras saíra, destruída e aí acentuam-se pela mesma razão. Bom, aí você vê, saíra, eu tenho uma paroxítona com o ditongo aberto aí, então eu mantenho a acentuação. Além disso, a gente vê, na verdade, é um hiato, né? Perdão, é um hiato. Em saíra nós temos um hiato. Destruída, também temos aí a situação de hiato. E aí a gente também tem a mesma situação. Eu não digo ai, eu digo ai. Existe uma separação. Então são 3 hiatos. Exatamente. Então por esse motivo as 3 são acentuadas. A letra B está correta
E é a nossa resposta. Mesmo assim, vamos ver as demais, né? O item C. Luiz deveria ser acentuado graficamente, pela mesma razão que a palavra país. Na verdade, não é assim, né, gente? Luiz tem a terminação Z, por isso que o som se aproxima de país, mas a regra de acentuação para as duas são distintas. O fato de Luiz terminar com Z dispensa o uso de acento. Caso Luiz fosse grafado com S ali, a gente sabe que eu teria que acentuar essa palavra, até porque eu teria a presença de uma tonicidade diferente quando eu pronunciasse a palavra com o S. Então, se fosse Luiz com S, eu acentuaria, mas com Z não é necessário. Letra D. Os vocábulos é, já e só recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. Veja que é, já e só são de fato monossílabos, só que eles não são fechados, eles são abertos, certo? O som é aberto, não é um som E, o som é. Não é J, é já, e não é so, é só. Então são monossílabos tônicos com som aberto. Por isso, grafa-se o acento agudo e não o circunflexo. E no item E, finalmente, né, acentuam-se simpática, centímetros e simbólica, porque todas as paroxítonas são acentuadas. Esse item E estaria correto se ao invés de estar escrito aqui paroxítonas, estivessem proparoxítonas. Não é o caso. Todas as proparoxítonas são acentuadas, mas as paroxítonas não. Então, só por isso o item E está errado. Confirmando aí a nossa resposta, é o item B. As palavras saíra, destruída e aí acentuam-se pela mesma razão. Vamos seguir aí agora para a próxima questão. A gente vai encontrar uma outra tirinha. Na última aula que nós tivemos aqui, na primeira parte do capítulo 6, a gente avaliou uma tirinha da Mafalda. E aqui ela está voltando, olha, para a gente avaliar aí, certo? Mais uma tirinha da Mafalda para a gente fazer uma leitura. Acompanhe comigo a leitura na tela. No primeiro quadrinho, nós conseguimos perceber que a professora está diante da lousa escrevendo algumas frases, né? E aí ela está lendo com os alunos. Minha mãe me mima. Lá embaixo, minha mãe me ama. E a gente consegue ver as frases na lousa, né? Minha mãe me mima, minha mãe me ama. No segundo quadrinho, a gente percebe que a Mafalda se aproxima da professora para falar alguma coisa com ela. Lá no terceiro, nós percebemos o diálogo e é possível notar que a expressão da professora não está das melhores, né? Mas vamos lá. O que ocorre é que a Mafalda diz assim: parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Em seguida, a Mafalda dá as costas e volta ao seu lugar. Logo depois, no quinto quadrinho, ela mais uma vez fala para a professora: agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, essa tirinha faz uma crítica muito severa com relação ao modelo da educação que a gente tem hoje. Em alguns países, isso vem mudando. Inclusive, em alguns lugares aqui no Brasil, a forma como se ensina vem sendo repensada constantemente. O fato é que, pelo que a gente pode compreender aqui, a Mafalda questiona a utilidade da professora escrever todas essas palavras com M numa sequência de organização das palavras que vão servir aparentemente apenas para trabalhar o som, mas não é nada tão importante na opinião da Mafalda, né? Então ela é muito de se expressar e ela colocou dessa forma a sua opinião. Vamos seguindo aí agora para a gente avaliar os itens. Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar: letra A palavra por, no quinto quadrinho, deveria ter recebido acento diferencial, por se tratar de uma forma verbal. Voltando ao quinto quadrinho, a gente encontra aqui a expressão por favor. Segundo o item A da questão, esse por deveria estar acentuado com acento diferencial. Esse acento não se faz necessário, né? Então, por esse motivo, o item A não é a nossa resposta, certo? Vamos avaliar agora o item B. A palavra parabéns, no terceiro quadrinho, recebe um acento diferencial porque está no plural. Bom,
Voltando aí ao terceiro quadrinho, é a primeira palavra no balãozinho da fala. Nós encontramos aí parabéns. Segundo o item B, a palavra parabéns está no plural e ela está recebendo um acento diferencial porque ela está, simplesmente porque está no plural. Na verdade, não, né? Se nós fizermos a cantada da palavra parabéns, podemos perceber que ela é uma palavra oxítona. E essa palavra está sendo acentuada porque ela tem a terminação ens. Dessa forma, as oxítonas terminadas, lembrando, né, a regra, terminadas em a, e, o, em, com m no final, e ens, que é o caso aqui de parabéns, serão acentuadas. É isso que justifica a regra, e não o fato de estar no plural. Portanto, o item B está parcialmente correto, mas não é a nossa resposta. Vamos ver o item C na tela. A palavra mi, primeiro quadrinho, deveria ter recebido acento, por ser monossílabo tônico terminado em e. Na verdade, pessoal, a palavra mi não é tônica, ela é átona, né? Inclusive faz parte da classificação dos pronomes. Então esse item C também está errado. Vamos avaliar o item D. O acento na palavra é, terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que justifique o seu uso. O verbo ser, pessoal, trata-se de um monossílabo tônico, né? Nesse caso aqui conjugado na forma E, no presente indicativo, e ele precisa receber o acento. Essa história de que não há regra que justifique seu acento está errada. Monossílabos tônicos terminados em A, E e O, igual às oxítonas, também serão acentuados. Então essa história de que o E não deveria estar acentuado está errada, ok? Vamos avaliar, por fim, o item E. A palavra ótima, no terceiro quadrinho, recebe acento por ser proparoxítona. De fato, nós temos aí a palavra ótima. A tônica é a antepenúltima. Então, ótima é uma proparoxítona e, por regra, toda proparoxítona deve ser acentuada. Logo, nossa resposta confirmada aí no item E. Ok? Vamos agora partir para o texto 8, para a gente ver como é que se resolve a questão 10. Acompanhe comigo aí na tela a leitura desse texto. A poesia de um BO. Não é de hoje que a justiça apela para a literatura para arejar o discurso formal de seus documentos e protocolos, geralmente sisudos e eivados de linguagem técnica. Se juízes e advogados já praticaram a linguagem literária em horário de trabalho, agora foi a vez da polícia mineira arriscar nas rimas. Na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um policial se valeu de versos para contar a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do crime. O registro tratava da devolução de uma arma irregular que foi descoberta pelo pai na casa do rapaz. Com medo de que o jovem fosse preso, o pai ligou para a polícia para indicar onde deixaria a arma. O policial assim descreveu a devolução. Recolhemos a tal arma sem força ou resistência. O velho cumpriu o trato, sem gastar uma insistência. O velho nunca mais vi, deve estar por aí. Segundo a assessoria de imprensa da PM Mineira, o militar, que não teve o nome divulgado, desrespeitou a técnica de redação dos documentos militares, o que poderá lhe render uma punição. Então, pessoal, a gente vê que esse texto, a poesia de um BO, ele traz uma quebra de expectativa, né? Porque ele traz aí o que o policial deveria fazer, por estereótipo, era usar aquela linguagem mais técnica da polícia, né? O meliante, o indivíduo, e aqui ele meio que criou uma poesia sobre o ocorrido. A forma como ele resolveu fazer o registro, né, do boletim de ocorrência, que é o chamado BO, faz com que ele tenha quebrado a expectativa. E aí, por quebrar essa expectativa, o caso vira até notícia, porque ele vai ter que responder pela, entre aspas, brincadeira que ele fez, né? Bom, vamos à questão aí agora, acompanha comigo na tela de vocês. Bom, então a questão 10 traz aí para a gente o seguinte, ó. No que diz respeito à acentuação, assinale o que for correto. Vamos avaliar aí cada um dos itens. Item A. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
Até aí temos uma verdade, né? Vamos ver o resto. Embora nem toda palavra acentuada seja necessariamente proparoxítona. Tem razão. A gente pode ter palavras oxítonas acentuadas, palavras paroxítonas acentuadas. Então o item A ele está correto. Vamos ver o item B. Os vocábulos resistência e insistência classificam-se como palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Cantando, nós encontramos resistência, insistência. De fato, a sílaba mais forte é a penúltima, ou seja, são paroxítonas. Observe que ambas são terminadas em ditongo. IA, o I é um semivogal e a é uma vogal, ditongo crescente. O item B também está correto. Vejamos aí o item C. Quanto à posição da sílaba tônica, os vocábulos literatura, juízes e assessoria classificam-se como palavras paroxítonas. Bom, literatura, nós vemos aí que o tu é a sílaba mais forte, é uma paroxítona. Juízes, nós temos aí o i como a tônica, então também é uma paroxítona. E por fim, assessoria, aqui a gente vê que há também a tonicidade na penúltima sílaba. Portanto, essas palavras são paroxítonas e dessa forma serão acentuadas de acordo com a especificação de cada uma. Então esse item C também é verdadeiro. Avaliando agora o item D. Os vocábulos rapaz, policial e poderá são oxítonas, mas só a última palavra é acentuada graficamente porque é uma oxítona terminada em A. Esse item também está correto. Note que rapaz, policial e poderá tem sempre a última sílaba mais fortemente pronunciada. Mas somente poderá vai ter acento porque é o que diz a regra. Oxítonas tônicas terminadas em A, E e O serão acentuadas. O item D também está correto. Dessa forma, o item E que diz o seguinte: todas as alternativas estão corretas, é a nossa resposta. De fato, de A até D, todas estão corretas e o item E só confirma isso. Ok? Vamos adiante aí agora para o próximo texto. Item E a nossa resposta. E o texto 9. Vamos dar uma lida comigo aí no texto. O texto a seguir foi extraído da seção Barbara Responde, na qual a irreverente jornalista se põe a esclarecer as dúvidas dos leitores. Leia-o com atenção. Notem que eu falei Barbara Responde, porque pela própria regra da acentuação, o nome Bárbara deveria estar com acento agudo. Mas brincadeiras à parte, vamos seguindo aí para a leitura do texto. O título do texto é Rigor Gramatical. Aprendi que oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Mas, e aquele banco cujo nome é oxítono e termina em U acentuado? Por que ele pode? Pasquala Pascácia. Sei. Quer dizer que você compareceu à aula das oxítonas, mas perdeu aquela que ensinava que com nome próprio cada um faz como bem entende, né, madame? Revista Folha, 25 de março de 2007. Analisando a pergunta da leitora e a resposta da jornalista, e considerando as regras oficiais de acentuação gráfica, é possível concluir que: letra A palavra em questão, Itaú, que é o nome do banco, né, não é oxítona, mas proparoxítona. Segundo as regras de acentuação gráfica em vigor, todos os proparoxítonos são acentuados. Gente, para que ela seja proparoxítona, seria necessário que a antepenúltima sílaba fosse acentuada. E na palavra Itaú, a gente vê que é a última sílaba que está acentuada, no caso ali demarcada pelo U. Então esse item A não pode ser a nossa resposta. Na tela de vocês agora vamos avaliar o item B. Embora a palavra seja realmente oxítona, a razão pela qual ela é acentuada é outra. Acentuam-se as letras I e U quando formarem atos tônicos, sozinhos ou acompanhados de S. Esse item aí é verdadeiro, pessoal. Olha só, a palavra Itaú não se pronuncia Ital. Se fosse Ital, esse U seria uma semivogal
que estaria aí acompanhando o U, e nós teríamos um ditongo. Mas como a pronúncia é Itaú, isso justifica o fato de o U estar acentuado. Neste caso, ele não é uma semivogal, como muitas vezes ele costuma ser. Ele aqui está sendo uma outra vogal, e duas vogais não ficam juntas na mesma sílaba. Por isso que se eu fosse separar, eu teria I, tá, U. Nesse modo, a gente percebe que ele é oxítono, e mesmo terminado em U, ele está sendo acentuado. Mas não é por conta da regra das oxítonas, e sim por questão de ser um hiato. Tranquilo? Portanto, o item B já é a nossa resposta. Mesmo assim, vejamos os outros. Item C. Trata-se de uma exceção à regra. O mesmo ocorre com a palavra Pacaembu. A gente vê aí que a palavra Pacaembu, ela também vai ser oxítona e também vai estar acentuada. Só que neste caso, eu não posso dizer que é a mesma regra de acentuação, não. Porque lá no item B, a gente viu que Itaú é uma questão de hiato, ou seja, tem duas vogais juntas. Em Pacaembu, eu tenho a letra B junta do U. Então, eu não tenho hiato. Aí é uma situação diferente, por esse motivo o item C está errado. Porque ele afirma que os dois são acentuados pelo mesmo motivo. E não é, é por motivos diferentes. Letra D. A resposta da jornalista está correta, uma vez que um fato semelhante ocorre com a grafia de seu nome, que deveria ter acento agudo, Bárbara. Bom, essa resposta estaria correta se não fosse por um detalhe. De fato, o nome Bárbara deveria conter o acento agudo, como eu comentei com vocês brincando logo no começo do texto, né? Mas observem que ele fala aqui, esse item D, fala a respeito da palavra Itaú e compara com a mesma história do nome Bárbara. São, mais uma vez, né, motivos diferentes para a acentuação dessas duas palavras. Então, o item D também não pode ser a nossa resposta. E aí vemos o item E. A palavra recebe acento agudo por ser uma paroxítona terminada em U. Já discutimos isso, né? Ela é oxítona e ela está ali com hiato. Então, a formação de hiato justifica o U estar acentuado. Portanto, a nossa resposta aí na tela é realmente a letra B, ok? Mais uma questão aí resolvida com sucesso. Vamos adiante. Olha só a questão 12, também é uma questão que trata de acentuação. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Então, nós temos aí que avaliar item por item desse para poder saber. Na tela de vocês, acompanha comigo aí a avaliação do item A. Olha só, terás e límpida. Terás é uma oxítona terminada com A, então eu vou acentuá-la. Límpida é proparoxítona. A antepenúltima sílaba é a tônica. Então, é límpida, né? Ela está lá atrás. Letra B. Necessário. A gente vê que é uma paroxítona terminada em ditongo. E veraz é uma oxítona terminada com A, como a gente já tinha visto no item A. Então, ainda não chegamos à nossa resposta, né? Porque ele nos pede um caso em que elas sejam acentuadas por conta da mesma regra. Vamos ver agora a letra C. Dá-lhe e necessário. Também não. Necessário já vimos que é uma paroxítona terminada em ditongo. E dá-lhe vai ser acentuada porque dá é um monossílabo tônico terminado em A. Então, por esse motivo, ele seria acentuado, diferentemente de necessário. Não é a letra C a resposta. Letra D. Indêndio e também. Ambas as palavras sofrem ali o acréscimo do acento. Porém, vocês observam que também é oxítona e a palavra anterior ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, não é a mesma regra. Por fim, a letra E. Extraordinário, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Incêndio, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Agora sim, as duas palavras estão acentuadas pelo mesmo motivo. A letra E, portanto, vai ser a nossa resposta. Ok? Vamos seguir adiante? Olha a questão 13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente acentuadas. Então, aí você vai ter que avaliar item por item. Façamos assim, para que possamos ser mais objetivos. A gente vai avaliar as alternativas e quando a gente perceber o erro, a gente pula para a próxima, ok? Vamos lá. Nós temos aí Tietê,
eu tenho a oxítona terminada em E, justifica-se a acentuação. Órgão, eu tenho a paroxítona terminada com ão, também justifica a acentuação. Chapeuzinho, olha, a tônica agora ficou no zim e não no el, portanto esse acento aí está errado. Estrela também não tem acento e advérbio estaria até certo, portanto o item A fora. Item B, eu tenho ali a palavra fluido, geleia, nenhuma das duas tem acento. Ok. Geleia, inclusive, lembra muito a sonoridade de ideia, né? Eram palavras que no passado foram acentuadas e agora perderam o acento. Então, por enquanto, o item B está correto. Vamos avaliar a terceira palavra do item B. Tatuí. Olha aí o hiato, né? U com I. Então, esse I está acentuado por conta do hiato. Por enquanto, está correto. Armazém, eu tenho oxítona terminada com em. Também está acentuado. É pelo mesmo motivo que a gente acentua a palavra também, né? E caráter, eu tenho aí ó, uma paroxítona terminada em R. Opa, chegamos à nossa resposta. A letra B está com todas as palavras escritas da maneira correta. Esse item poderia confundir a gente se de repente você ficasse pensando que geleia ainda era acentuada, mas não é mais por conta do novo acordo ortográfico, ok? Portanto, letra B está aí a nossa resposta. Vamos seguir adiante, pessoal? Vão comigo aí. Temos agora um texto para fazermos uma leitura. O nome desse texto é O Padeiro. Acompanha comigo a leitura. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acharam que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo o meu café com o pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez. Como tivera a ideia de gritar aquilo? "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém não, senhora, é o padeiro." Assim, ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados. O jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. Ah, eu era rapaz. Eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Rubem Braga. Bom, aqui a gente vê, pessoal, uma narrativa
que funciona como uma crônica, né? O Rubens se coloca aí como redator que muitas vezes trabalha durante a madrugada para que o jornal traga as notícias fresquinhas de manhã, tal qual faz o padeiro, quando trabalha de madrugada para que o pão saia quentinho logo cedo e as pessoas possam consumir o produto, né? Bom, a questão 14 vai nos levar à seguinte leitura. Acompanha comigo. Considere as palavras abaixo que aparecem acentuadas no texto e assinale a única alternativa na qual a acentuação da palavra está corretamente justificada. A. Ninguém, paroxítona terminada em "em". Ninguém, pessoal, tem a sílaba tônica na última, ou seja, é uma oxítona e não a paroxítona. Esse item A está errado. Vamos avaliar agora o item B na tela. Detê-lo, oxítona terminada em O. Perceba que ao pronunciar detê-lo, a gente tem uma palavra paroxítona. Nesse caso aqui, ela está sendo separada por hífen pela conjunção do pronome. O que justifica a acentuação é que na pronúncia ela é uma oxítona. E aí a oxítona terminada em E, A ou O, ela é acentuada. Por esse motivo, detê-lo está acentuado, porque termina com E e não com O, como diz ali o item B, certo? Vamos ver o item C. Máquina, acento diferencial. Não, pessoal. O acento diferencial é aquele que se utiliza aí, por exemplo, em forma e forma. É um acento que você opta por colocar para diferenciar o substantivo, né, do outro lá. E aí perceber que, pelo contexto, ela tem um significado distinto. E muitos desses acentos caíram em desuso, né? No caso aqui, a palavra máquina está acentuada porque é uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Eu digo máquina. A antepenúltima sílaba é a tônica, o que justifica o acento. Então o item C também não é a nossa resposta. Vejamos agora o item D. Saía, paroxítona terminada em ditongo. Pessoal, observe que o I está acentuado, ok? Então, se o I está acentuado, ele não está como uma semivogal. Ali ele é uma vogal. Portanto, nós não vamos ter uma paroxítona terminada em ditongo. O que justificaria ali o acento do I é o fato de ser um hiato. Ele vai ficar separado da vogal A, ok? Então, o item D também não é a nossa resposta. Por fim, o item E. Lá, monossílaba tônica terminada em A. Agora sim, a gente encontra aí uma boa justificativa para acentuar o lá. É uma monossílaba tônica, termina com A, via de regra, ela será acentuada. Corretamente, o E é a nossa resposta. Por fim, pessoal, vamos ler aí o texto 9. Mais uma vez, olha quem está de volta, a Mafalda, né? A Mafalda está marcando presença aqui em nossas aulas. O quadrinho se divide em 4 etapas, né? Sempre ocorrendo o que seria aparentemente um diálogo. Mas observem que, depois de um certo ponto, a conversa começa a ganhar um outro tom, porque a coleguinha da Mafalda fica irritada. Vamos agora ao texto verbal, ou seja, vamos à parte escrita. A pergunta mais estúpida que eu ouvi em toda a minha vida, Susanita. Ah, é? E quando você fica perguntando por que o mundo não sei o que e por que a guerra não sei o que lá, hein? Só você pode fazer perguntas? Você pensa que é melhor, hein? Por acaso eu não posso ter as minhas perguntas? E aí entra um terceiro personagem, né? O que você quer perguntar, Susanita? E a Susanita diz: por que neste país os operários são tão pobres e não são como os dos Estados Unidos, que são loiros, lindos e têm carro? Então vejam que a Susanita questiona aí o modo, né, de trabalho das pessoas, dos trabalhadores do país dela. Que no caso, para quem não sabe, a Mafalda é produzida pelo Quino, que era um cartunista argentino, faleceu há pouco tempo. Então vamos ver aqui o que a questão nos pede, olha só. Considerando o texto, assinale V para as alternativas corretas e F para as falsas. Primeira alternativa. Há desvio da norma padrão escrita em relação à acentuação gráfica em que são loiros, lindos e têm carro. Esse item, pessoal, ele vai ser verdadeiro. Por quê? Se ela está falando de
operários, né, eles são, ó, tudo no plural, são loiros, lindos e têm carro. O ter aqui devia estar com acento circunflexo, porque é assim que a gente vai grafar o verbo ter no plural, ok? Então esse item, esse primeiro momento aqui da gente, ele é verdadeiro. Vamos ver agora o segundo, olha só. É a pergunta mais estúpida que eu ouvi em toda a minha vida, Susanita. E o que você quer perguntar, Susanita? Os termos destacados têm a mesma função sintática. Infelizmente, o destaque aqui não ficou claro, mas é em relação à palavra Susanita. Em ambos os casos, Susanita tem a função de aposto. É a pessoa com quem a outra personagem fala. A Mafalda conversa com a Susanita e chama ela para o discurso. E o outro personagem faz a mesma coisa. Então aqui nós temos duas situações que demonstram o vocativo. Portanto, esse item também é verdadeiro. Olha só o terceiro agora. No segundo quadrinho, Susanita quer saber em que momento Mafalda perguntou sobre o mundo e as guerras. Na verdade, não, pessoal. Se vocês observarem direitinho, no segundo quadrinho, ela só comenta que a Mafalda gosta de perguntar coisas sobre o mundo e sobre a guerra. Mas ela não está perguntando em que momento a Mafalda fala isso, né? Então esse item, esse terceiro item nosso aqui, ele é falso. Por enquanto estamos com V, V e F, né? Vejamos agora aqui o quarto. No último quadrinho, Susanita compara os operários do seu país com os norte-americanos. Isso é uma verdade. Observem só, no último quadrinho ela diz: por que neste país os operários são tão pobres e não são como os dos Estados Unidos, que são loiros, lindos e têm carro? Então, realmente, ela faz aí uma comparação entre os operários do país dela e do país que ela menciona que são os Estados Unidos da América, ok? Portanto, a gente ficou aí com V, V, F, V. Vamos avaliar qual seria o item que comporta essa resposta. Nós temos então aí o item C, né? Verdadeiro e verdadeiro para os dois primeiros, falso para o terceiro e verdadeiro para o quarto. Item C, resposta aí confirmada. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesta aula e que hoje, regras de acentuação e do novo acordo ortográfico tenham tido as suas dúvidas sanadas, né? E que não fiquem, não guardem dúvidas nenhuma. Juntamente aos seus professores, lá no recurso tecnológico e nas aulas presenciais, tirem essas dúvidas, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.